Propriedade dos metais. A importância de conhecer as propriedades dos metais é que eles são muito importantes no nosso dia a dia. Entendendo como eles funcionam, podemos usá-lo a nosso favor. Por exemplo, já pararam para pensar como funcionam as lâmpadas incandescentes que usamos em nossa casa? Pois é, existe metal na lâmpada. As lâmpadas possuem um filamento de tungstênio e elas acendem graças a algumas propriedades dos metais. Mas por que é feita desse metal com um nome tão difícil? É o que veremos agora. Para uma lâmpada acender, é preciso que passe uma corrente elétrica por ela. E para que essa corrente ocorra, é necessário que o material seja um bom condutor elétrico. Eis a primeira propriedade do tungstênio e dos metais em geral. 1. Os metais possuem alta condutividade térmica e elétrica. Os metais conduzem bem a eletricidade e o calor, porque os elétrons da camada de valência podem mover-se livremente por todo o retículo cristalino. Quando submetidos a uma voltagem, esses elétrons livres se movimentam conduzindo a eletricidade. E o calor? Quando aquecemos uma ponta de fio de um cobre, por exemplo, aumenta a energia dos elétrons naquela região do fio, naquela ponta. Como os elétrons têm liberdade de movimento, vão transmitindo essa perturbação para outros elétrons do metal, até que todo o metal fique aquecido igualmente, caracterizando assim a condução térmica. Isso ocorre tanto na base sólida quanto líquida, pois os elétrons dos metais, mesmo fundidos, continuam livres para circular ao longo da estrutura metálica. Agora, voltando para nossa lâmpada, além do material ser um bom condutor elétrico, o que mais é necessário? O material não pode derreter. Vocês já devem ter reparado como uma lâmpada esquenta, não é mesmo? Com isso, temos a segunda propriedade dos metais. De modo geral, os metais possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Por isso, se encontram no estado sólido em temperatura ambiente e são muito utilizados quando se necessita de resistência e altas temperaturas. A terceira propriedade dos metais é a alta maleabilidade e ductilidade. Mas o que é isso? Isso significa que o metal é maleável, sendo fácil de transformar em lâminas, e dúctil, sendo fácil de transformar em fios. O metal mais maleável e dúctil é o ouro. Ele permite obter lâminas tão finas quanto 0,00001 milímetros de espessura, e 1 grama desse metal nos fornece 2,000 metros de fio. Outras características marcantes dos metais se dá à estrutura metálica que eles possuem, ou seja, formação em retículos e forte força de atração causada pelo mar de elétrons livres. 4. Possui um brilho característicos e por isso são muito usados na fabricação de joias e outros utensílios espelhados. 5. Possuem alta tenacidade, ou seja, suportam pressões elevadíssimas sem sofrer rupturas. 6. Possuem alta resistência à atração, ou seja, suportam uma força muito grande sem arrebentar. Como, por exemplo, o ferro, sobre a forma de aço, ele é tão resistente que consegue sustentar o Pão de Açúcar, famoso ponto turístico do Rio de Janeiro. 7. Os metais possuem baixíssima solubilidade, ou seja, eles não são solúveis em solventes polares, como a água, e nem em solventes apolares, como o óleo. 8. De um modo geral, eles possuem alta densidade, pois o arranjo cristalino dos metais é bastante compacto quando comparado às substâncias formadas com ligações iônicas e covalentes. E são essas as 8 propriedades dos metais.